Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada e hoje o assunto é como foi a segurança da cidade no período das enchentes. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio está o delegado da Polícia Civil, Gustavo Bermudes, e a escrivã de polícia, Caterine Coppetti. Boa noite, galera. É muito bom ter vocês aqui e eu posso falar, de corpo presente porque acompanhei o que a gente vai compartilhar com o pessoal em casa, A primeira coisa é que vocês são um casal que estavam de férias, os dois trabalham na Polícia Civil, estavam em Florianópolis até o dia 2. Até domingo. Domingo, dia 4. Isso, dia 4. Foi dia 4. Estavam de férias em Florianópolis. E aí, vocês que ligaram, nem receberam a ligação, vocês que ligaram para aqui, quem comanda toda Canoas e região daqui da volta, o delegado Cristiano, vocês ligaram se oferecendo, é isso? Isso. Boa noite, Márcio. Um prazer aí participar do programa com vocês. O evento mais gravoso foi de sexta-feira, Eu estava em São Paulo e a Caterine estava indo para Santa Catarina, que a gente ia passar uns dias lá de férias. Nos encontramos lá na sexta-feira, no final do dia. O evento já estava, obviamente, chamando a nossa atenção e nós já conversávamos sobre isso, se ia rolar de curtirmos aquele momento de férias, se a gente retornava para o Rio Grande do Sul. Na sexta-feira de manhã, quando ela saiu daqui da rodoviária de Porto Alegre, já estava entrando água na rodoviária, então não sabia nem se o ônibus sairia dali para Florianópolis. Sim. Então a gente já vinha desde sexta-feira, conjecturando, voltaremos ou não voltaremos. No sábado, a gente recebendo notícias de todos os lados, nos grupos de trabalho da Polícia Civil, vendo que os nossos colegas estavam já desde o dia anterior promovendo os resgates ali, naquela área toda do Matias, especialmente, Então, no sábado, a gente definiu que a gente voltaria. Acordamos domingo de manhã, eu já tinha falado com o meu regional, que é o Cristiano, claro, me colocando à disposição, e no domingo a gente resolveu voltar. Fizemos no sábado à noite para o domingo uma rápida campanha de arrecadação. Que legal. Que a gente sabia que passaríamos ali pelas lojas na 101 ali em Santa Catarina com preço mais favorável. Enchemos o carro com tudo que deu, roupa, cobertor, fralda, etc. E voltamos. Chegamos no domingo, direto em Canoas, porque eu não podia ir para minha casa. Eu também... tem esse detalhe, não tinha nem como querer ir para casa. Exatamente, eu tinha essa condição peculiar, Viemos direto para a delegacia, a partir de então assumimos toda essa parcela aqui da Ubra e de outros assuntos relacionados a Canoas. Eu não contextualizei, mas tanto o Gustavo quanto a Caterine ficaram com 7 mil pessoas, mais ou menos, todos aqui na sede, onde aqui tem a Ubratec, a Ubra TV, que serviu como base, para doações. O mundo inteiro conheceu, por questão do caramelo ainda veio uma mídia para cá que a gente já vai falar, mas vocês literalmente moraram aqui dentro e ficaram cuidando, de uma cidade, O nome do programa é Multicidades, mas aqui foi uma multidão que chegou às pressas num lugar sem ser planejado para isso, e vocês, como casal, atuaram, nesse tempo todo. Como é que foi a tua versão, Kat, quando tu, no ônibus, já saiu aflita e decidiu voltar, e a partir daí atendeu um flagelado, porque se o Gustavo não tinha casa, já conseguiu ficar morando aqui contigo. Como é que foi para vocês essa experiência? E depois a gente fala das pessoas, mas entre vocês, o que foi de atípico e como é que vocês conseguiram se organizar? Porque já vieram com doações e tiveram que se adaptar num período que não teve precedentes, Isso vai ser no futuro estudado pelos novos policiais da academia, porque vocês viveram a história. Como foi a tua percepção? Na verdade, a minha saída daqui já foi bem conturbada, porque quando eu cheguei na rodoviária já estava iniciando o alagamento ali, os bares já estavam fechados.
ninguém sabia se os ônibus iam sair ou não. Peguei o ônibus, cheguei na sexta-feira à tarde lá e desde então a gente acompanhava os grupos. E era o pessoal pedindo resgate, mandando endereço para resgatar pessoas e desde então a gente não ficou tranquilo lá. E começou a pesar a consciência, né? Tipo, nós não vamos ficar de férias aqui, a nossa cidade de trabalho é embaixo da água, então a gente não tem por que continuar essas férias. Então a gente decidiu no domingo de manhã retornar. Como o Gustavo falou, a gente conseguiu uma quantia muito boa de amigos que doaram, que se preocuparam, doaram. Enchemos o carro, chegamos aqui direto e começamos as doações. Viemos para a regional, teve uma reunião ali e ficou decidido que a nossa missão da nossa delegacia seria a segurança aqui da Ubra, porque era o maior abrigo, né, do estado. Então, no momento, era o que mais fazia falta, porque os resgates já não tinham muito. Tinha muita gente que não queria sair das suas casas. Já tinha gente nos barcos, bombeiros, Brigada Militar, outros, trabalhando diretamente nesses resgates. Então, a gente fez uma base aqui na Ubra, isso. E então, nós cuidávamos dos 4 prédios com os abrigados, além do canil. Porque o canil, ele fica mais afastado. Sim. E estava ocorrendo algumas situações ali de pessoas tentando furtar cachorros de raça. Então, os veterinários ali, eles também pediam uma segurança. Então, além disso, daqui, a gente sempre deslocava viaturas ali para dar dar esse apoio. Isso. E por ironia do destino, um cavalo ainda virou o animal símbolo, né? Também. Vamos entrar agora nesse detalhe que quem está de fora de casa e acaba vendo fake news e não sabe exatamente o que aconteceu, e vocês literalmente moraram aqui dentro, né? E deu para ver que a dieta da marmita não estava tão ruim, porque vocês estão bem, tão bonitos, né? Então, comendo marmita todo dia, eu tive a oportunidade de ver vocês em campo, tive a oportunidade de comer marmita junto, porque aqui os estúdios funcionam, né, no meio do epicentro. O que realmente foi real, o que não foi, qual foi o maior desafio, e tinha algum momento que dava para dar uma descompressão ou era 24 horas? Para mim, nos primeiros dias, a maior dificuldade era o deslocamento. Porque nós levamos cerca de 2, 3 horas para chegar até aqui. Nossa. Pela manhã, com viatura, com sirene ligado, tudo. Nós tínhamos que fazer o retorno pela 118, então isso atrapalhava bastante. Já chegávamos aqui cansados, estressados e tínhamos o dia todo para seguir trabalhando. Para mim, num primeiro momento, foi bastante desgastante esse deslocamento. Depois eles abriram ali o corredor humanitário e aí já facilitou bastante o nosso trabalho. Boa. Claro, depois que todo o evento passa, a gente começa a fazer algumas análises, né? Vieram para a Ubra cerca de 7.000 pessoas que já são provenientes de bairros que são vulneráveis, né? São pessoas humildes, pessoas que, enfim, perderam tudo com as enchentes, daquele pouco que já tem, a grande maioria, e vieram para uma situação de confinamento. É uma espécie de Big Brother dos bairros Matias Velho, Harmonia, e todos aqueles ali na volta, né? Aí tu confina esse pessoal todo em 4 prédios. Nós sabemos, porque atuamos no município de Canoas, que existe uma criminalidade organizada, isso no Brasil inteiro, né? E algumas dessas organizações, elas têm os seus pontos territoriais nesses locais em que ocorreram as enchentes. Então, de início ali, qual foi a nossa preocupação? Desses caras gerarem algum tipo de conflito aqui dentro desse confinamento. Porque necessariamente eles se cruzariam em algum momento. E isso gerou também na população envolvida, nas pessoas que trabalhavam aqui como voluntários ou não, gerou essa sensação de possível insegurança. Então, o nosso papel era entendermos isso, trazermos o nosso aspecto de segurança para cá
E foi muito mais um processo de conscientização, porque a grande maioria das pessoas, elas não estão acostumadas em lidar com esse público. Nós, sim, a gente trabalha há quase 15 anos já na carreira, a gente trabalha bastante com esse público. Então, a gente sabe o linguajar, a forma deles se vestirem, a forma como eles se portam. Os conflitos que tem lá no bairro, ele existiria aqui, era inevitável. Briga de casal, briga familiar, o cachorro... Todos os perrengues de uma região só foram transferidos para cá. E o nosso papel era esse, era saber administrar. Era muito mais um papel de mediação de conflito do que efetivamente de polícia judiciária, né? Mas claro que a presença da polícia em peso se fez necessária, né? Até para conter essas fake news, esses boatos que surgiram. Tiveram várias, né, cara? O Muitos. que hoje, vocês lembrando assim, que foi desnecessário, né? Que não foi verdade e que isso acabou sendo compartilhado? O principal deles, que nos trouxe para cá em peso, foi a notícia de que haveria guerra de facção aqui dentro. Isso em nenhum momento aconteceu. Importante. Eu tinha, sim, indivíduos que eventualmente pertenciam a algum grupo lá fora, mas que estavam aqui na condição de abrigado, não de faccionado. E as pessoas começaram a transmitir como se isso aqui fosse um barril de pólvora, como se isso fosse a qualquer momento eclodir. Então, esse foi o principal ponto que a gente combateu. E nos 45 dias que permanecemos por aqui, Márcio, não teve nenhum incidente dessa natureza. Perfeito. Nenhum incidente grave. Nada que a gente pudesse falar, olha, tá vendo como aquilo realmente... Não. A gente conseguiu controlar, analisar o ambiente todo e acho que a medida foi necessária. Talvez seja até utilizada em cases futuros aí, em situações semelhantes. Vocês tenham tido foto de tudo, porque é a história como aconteceu e quem está do Brasil todo olhando e vendo o resultado final não sabe tudo que acontece por trás, né? O quanto de horas planejando, cuidando e o envolvimento de vocês que estavam vivendo juntos, tu sem casa, tendo que se adaptar, comendo a marmita e ainda fazendo o que é o mais importante, que é cuidando da vida das pessoas, né? Os bens, a gente sabe que vão ser recuperados mais cedo ou mais tarde, mas as vidas não, né? Então vocês tiveram um papel que eu entendo só o mais importante. A gente vai para um breve intervalo agora e logo a gente volta, continuando falando sobre a segurança aqui durante as enchentes. Não perca, já voltamos. Estamos de volta com Multicidades e hoje seguimos falando sobre as ações de segurança durante a crise, durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Estou aqui com o Gustavo Conquete, que além de casal, né, conseguiram atuar no dia a dia, dia e noite, né, literalmente. Algumas noites eu pude ver vocês aqui, mas nem tudo foi só pressão. Tiveram horas que o pessoal conseguiu ter um pouquinho de alegria, né? Eu tenho um parceiraço, o Guri de Uruguaiana, que estava com a Caravana da Alegria, fazendo algumas ações, a solidariedade, até nas marmitas vinham escrito mensagens. Qual o legado que vocês sentem de humanidade, né? Já que o mais perigoso que poderia ser o barril de pólvora, facções, abuso, né? Falaram muito que as crianças estavam sendo abusadas, né? E isso tudo não conferiu 100% com a realidade. E tudo que acontece numa cidade aqui vocês puderam ver mais de perto e até agir, coisa que lá não se pegaria, aqui pegou, né? Mas qual foi a descompressão? O que vocês fizeram para conseguir tornar mais leve esse momento que foi realmente muito pesado? Eu admirei muito a questão dos voluntários, né? A gente acabou conhecendo muitos voluntários, fazendo amizades, inclusive, com vários deles. E era gente de Porto Alegre falando assim, tal pessoa te indicou, tu pode levar doações para tal lugar? Pode. Colocava na viatura, trazia. Então, assim, essa questão, né, dos voluntários foi muito importante, foi essencial aqui dentro da Ubra, inclusive, né? Nós mantínhamos contato com por exemplo, eles chamavam de coordenadores dos prédios, que também eram voluntários, e
problema, questão de segurança, pelo WhatsApp mesmo, já nos passavam a situação, a gente já ia lá, já levava mais efetivo, já resolvia. Então, essa questão, esse contato com voluntários foi bem importante, assim. Bacana. Se não fosse a ajuda deles, realmente a situação teria sido Isso ficou bem marcado, né? O que são as funções de cada... da polícia, da brigada, do exército, dos voluntários, dos bombeiros, e isso tudo parece que virou um time só, né? Isso. Foi muito bom. Não vi, pelo menos, muita briga de beleza num primeiro momento, né? E, claro, que depois de um tempo os voluntários tinham que voltar à vida normal, deu uma baixada e sobrecarregou um pouco. Num primeiro momento, até como a situação estava muito crítica, era novidade para todo mundo, ninguém tinha um treinamento exato para uma situação dessas, a gente acabou fazendo também papel que não era só de segurança. Então, nós dávamos carona, pegava a viatura, colocava quem estava passando mal, levava aqui para o hospital de campanha, atendimento médico, para o CAPS, enfim. No início, ajudava de todas as formas. Ao passar dos dias, aí todo mundo conseguiu organizar mais para o seu próprio ramo. E aí ficou bem interessante também. Bacana. Num momento de crise, né? Até porque a gente nunca tinha vivido isso, nenhum de nós. Eu não falo nem como integrante da segurança pública, eu falo como cidadão mesmo, né? Eu acho que a intenção de todo mundo é ajudar. Seja lá qual for a forma, né? Mas a intenção de todo mundo era essa. E com o passar dos dias, a gente vai estabelecendo protocolo, se reorganizando. Aqui na Ubra foi criado um posto de comando, todos os dias a gente tinha reuniões para avaliar o que tinha sido feito e para propor medidas para os dias subsequentes, né? Então, a gente aprendeu demais com essa crise, em todos os sentidos. Mas o que realmente ficou muito marcado, acho que para todo mundo, é o povo pelo povo. É a gente se abraçando, não interessa se é de ideologia A ou B, se gosta do branco ou do preto, se gosta do alto ou do baixo, não interessa. Todo mundo se abraçou e falou, vamos tentar recuperar isso aqui, porque né, é uma situação sem precedentes. Incrível, né? Algo inacreditável, né? Cara, teve um momento que daí veio o caramelo, né? Já tinha um monte de cachorro e gato aqui e tudo. E aí começou a imprensa a vir mais para cá e a visibilidade foi outra, né? Como é que foi isso com vocês que até então fazem algumas operações, aparecem naquele dia, mas todo dia uma entrevista, né? Os familiares de vocês, para quem não sabe, o Gustavo é paulista, né? Já com toda a cara de gaúcho e um cara que já tem até nosso sotaque. Como é que foi essa exposição? Como é que era para comunicar com as pessoas, já que o mundo inteiro estava com os olhos aqui na Ubra? Existiu sempre um cuidado da nossa parte, né, para fazer esses contatos, porque uma coisa é o dia a dia do nosso trabalho, que é o trabalho investigativo, é apresentar provas, enfim, participar desse processo todo de investigação. O outro é esse papel que a gente passou a exercer do dia para a noite sem ter qualquer tipo de treinamento, né? E um deles era saber lidar com as pessoas, com a imprensa internacional, desmentir questões que foram aventadas aqui. Imprensa internacional. Como essa da questão aí dos menores, né? Que teriam sido violentados. Não ocorreu nada disso. Então, a gente tinha que ter todo um processo de repassar isso para os órgãos de imprensa, né? O caramelo virou o símbolo dessa questão toda, né? Em poucos dias tinha mais de 100 mil seguidores. Gente do Brasil e do mundo interessado na simbologia que ele representou. Sim, 4 dias no telhado, né? Isso, resgatado, ficou, né? Passou maus lençóis, depois recebeu todo o acolhimento aqui pela Ubra, que é o mesmo acolhimento que as pessoas tiveram, né? Medicação, comida, roupa, um carinho, né? Uma palavra. Quantas pessoas não nos abraçavam e falavam, isso aqui está muito legal, que bom que vocês estão fazendo isso por nós. E na verdade não, a gente está participando igual, né? Tá vivendo junto, tá né? todo mundo. E tu me lembrou agora do negócio, a questão do documento, né? Teve gente que saiu com a roupa do corpo, documento nenhum, e eu ainda brinquei no dia que eu fiquei sabendo disso, que a certidão de casamento de alguns podiam ter sido perdida, então o cara estava livre, mas vocês fizeram questão de fazer o pessoal se identificar e poder recuperar os documentos, né? Exato. Mas, além dessa força-tarefa, né, voltando ao casal,
já não é fácil para um casal normal, com as pressões do dia a dia, ter, né, os seus desafios com filhos, com a vida normal. Como é que é vocês juntos, atuando numa situação grave, e como é que vocês, como casal, conseguiram se organizar? Eu sei que o Gustavo, além de tudo, ainda toca, né? Ainda tem o recurso da música para conseguir, toca bem, né? Já pude perceber. Mas como que vocês faziam nas horas de descompressão? Na verdade, poucos foram os momentos naquele processo de 30 dias iniciais em que a gente conseguiu ter algum momento para nós. A gente viveu realmente 24 horas todo esse processo. Mas o que eu acho que a gente tem de interessante, né? Talvez ela discorde, faz parte. Agora eu vou do programa de TV que só nós estamos sabendo disso. A gente tem uma amizade de mais de 10 anos. Bacana. Né? A gente já se conhece há muito tempo, a gente já trabalhou em outra oportunidade juntos na Polícia Civil. Que interessante. Eu fui professor da Caterine na Academia de Polícia, então a gente tem uma amizade muito forte. E eu acho que o norte do nosso relacionamento é a amizade que a gente tem. E nesse processo todo, que foi muito dificultoso, inclusive para nós, momentos de muito estresse, em que a gente debatia isso, sempre vai prevalecer a amizade que a gente tem. Isso é fundamental, é a base. Muito legal. A visão romântica, né? Legal ver um cara roqueiro, delegado, um cara de São Paulo que já trabalhou até em Canela, né? Imagina, o cara trabalhando na Disneylândia, daí cai aqui. O mundo, né, não é perfeito. Como é que tu conseguiu se virar, criançada, tudo envolvido, como é que deu para tocar isso? Na verdade, a gente teve bastante apoio até, né? Eu tenho um filho, ele tem outro, não é junto. A gente teve bastante o apoio dos pais, né? Que permaneceram com as crianças, entenderam a situação, então nos ajudaram muito dessa forma, porque nós não tínhamos tempo e mesmo se chegasse meia hora antes em casa, não tinha energia para brincar. Então, nós ficamos uns quantos dias longe dos filhos, né? E de resto, a gente se ajudava como dava. Ele chegou, a gente estava em Santa Catarina, então era um tipo de roupa. Chegou, começou a ficar frio aqui, eu tive que ir na loja, comprar calça, comprar casaco, comprar tudo para ele, porque ele não conseguia chegar em casa para buscar o restante das roupas, né? Literalmente. Então, como dava, a gente se ajudava. No máximo era um almoço de marmita junto, assim, mas de resto era cada um num prédio, se ligando, resolve isso, resolve aquilo. E tal. E nesse sentido, a gente saindo um pouco do casal e a equipe, cara, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a equipe de vocês, o Cristiano, não preciso falar, né? Já esteve aqui na Ubra TV em outros momentos dando entrevista. Como é que vocês sentiram a equipe, né? Porque foram todo mundo em várias frentes e vários policiais de outros estados chegando aqui e tendo que aprender com vocês rapidamente, que já estavam na linha de frente. Como é que ficou isso para todas as pessoas envolvidas? Lembrando, né, Márcio, que nós tivemos policiais atingidos também por essa enchente. Nós temos policiais da delegacia, estagiárias que trabalham na delegacia, que perderam tudo. E mesmo assim, em momento nenhum, deixaram de compor a equipe, deixaram de realizar o trabalho. Eu me recordo muito, assim, quando eu cheguei no domingo, uma dessas servidoras me abraçou chorando, toda molhada, com um colete, porque ela estava resgatando as pessoas no domingo, e falando, delegado, eu perdi tudo, o que vai ser da minha vida e tal. Então, tu tem todo um processo também de administração do emocional dessa tropa toda, né? Mas em nenhum momento ninguém deixou de cumprir a sua missão, todos pegaram juntos. Foi um momento de muito aprendizado para todo mundo, sabe? Acho que vai ficar marcado aí para a nossa história, certamente. Não, com certeza. E eu já recomendo vocês terem um álbum, né? Para conseguir, volta e meia, quando tiver uma crise nova no casal, e obviamente o mundo vai virando ciclo, vão tendo crise, de vocês, olha o que a gente passou, né? Olha, existem alguns cursos, né? Que o pessoal faz dinâmicas, e uma eu já vivenciei, que era caminhar na brasa, sem calçado, pé descalço, para te ver, é possível fazer isso? Então, outra coisa. No quartel, quando eu vivi situações mais extremas, no pelotão de operações especiais, a gente vivenciou isso. Mas as pessoas que não tiveram essas oportunidades, hoje vivenciaram situações extremas. Na pandemia já,
e agora uma enchente, né? Encaminhando para o final, o que vocês sentem hoje que são os desafios da Polícia Civil aqui na região e como vocês estão enfrentando isso, para nós deixar o recado para quem está assistindo que o trabalho não para, né? Vocês tiveram um pico de crise, mas o normal de vocês também é enfrentando desafios. Qual é o nosso legado para o futuro agora? Nós tivemos fases, né? A primeira fase foi a fase de resgate, a segunda foi a fase do acolhimento e a terceira fase, que a gente chama dessa crise, foi o retorno às nossas atividades normais de polícia judiciária. Tanto é que retornamos agora em junho com as atividades da delegacia, já realizamos 2 grandes operações aqui no município de Canoas, que é a nossa atividade cotidiana, né? O crime não para e a gente tem que estar... O pessoal não descansa. E vocês não vão parar também, né? Não, vamos parar, Eu poderia ficar o resto do dia ouvindo, porque a história é bacana, a história de vocês é muito legal, serve de exemplo para uma piazada que está olhando, né? O horário do programa, o horário que muita gente, muita criança quer ser policial, né? Sim. Então, para você que gosta, ficou aqui essa dica e o Multicidades hoje fica por aqui e você pode rever essas e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Boa noite.